Olá, caríssimos alunos da área das geociências, bem-vindos para as nossas orientações do estágio híbrido. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área, e hoje estamos aqui, eu e a professora Eneida, que vocês sempre veem aí nas tutorias, nas aulas, no Tira Dúvidas, para falarmos sobre os estágios. Professora Eneida, bem-vinda, vamos lá, o que nós vamos falar agora para os nossos alunos? Então, professora Renata, nós vamos falar sobre o estágio no formato profissional, que é aquele estágio, o formato que os alunos do bacharelado podem fazer. Então, eu vou já compartilhar aqui a tela com os nossos alunos para a gente seguir, fica mais fácil de entender quando a gente tem uma apresentaçãozinha para ser seguida, né? Isso. Vamos lá, Então, apareceu aí. Apareceu, ok. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Então, estágio formato profissional. Esse estágio é para aqueles estudantes que estão no bacharelado e querem fazer o estágio no campo de atuação do bacharel. Bacharel em ciências biológicas, bacharel em geografia. Então, quem fez estágio antes da pandemia, é como se você fosse lá na empresa, numa secretaria de Estado, numa ONG, num órgão, numa instituição qualquer, em que o trabalho do bacharel do seu curso tem um espaço de atuação. A diferença é que agora você não precisa ir presencialmente, você pode fazer isso de forma remota, né, de forma online à distância. Então, a primeira coisa, vamos ver os campos de estágio possíveis para o bacharelado em geografia. Na tutoria, professora Renata, a gente recebe muita pergunta, sobretudo para os alunos que nunca fizeram nenhum estágio, né, que aparece pela primeira vez no AVA deles a disciplina de estágio. Ah, mas onde que eu posso fazer esse estágio? Então, no formato bacharelado, formato profissional, você, da geografia, olha as nossas sugestões que tem aí no slide. Então, secretarias ou similares, né, órgãos públicos assim vinculados à prefeitura, ao estado ou mesmo ao governo federal. No caso da geografia, por exemplo, secretaria relacionado à questão urbana, secretaria da agricultura, tanto para a geografia quanto para as ciências biológicas, secretaria do meio ambiente, né, alguns municípios têm, alguns estados têm, enfim, secretaria da saúde, para o pessoal das ciências biológicas também. Então, órgãos públicos é isso que a gente quer dizer. Câmaras legislativas, municipais ou estaduais, algumas câmaras trabalham com pesquisa na área de cartografia, né, dos dados, então cabe ali o trabalho do geógrafo. Institutos ou fundações dedicadas à pesquisa ou planejamento socioambiental, ONGs, como eu já falei, mas, claro, ONGs que vão lidar, né, isso é importante destacar, com temas pertinentes à geografia ou às ciências biológicas. A gente vai ver o próximo slide já já. Por quê? Porque tem muita ONG que trabalha com temas sociais muito restritos, assim, que seria mais do campo da sociologia, por exemplo. Então, você tem que ver se na ONG que você conhece tem espaço para a atuação do geógrafo ou do biólogo, né? Observatórios, cooperativas, indústrias, agroindústrias, empresas de assessoria, de administração, de pesquisa, mas, gente, sempre uma assessoria relacionada a dados que o geógrafo possa, né, trabalhar, sistematizar. Uma empresa de administração que o geógrafo possa contribuir com essa empresa com seu conhecimento, seja no campo aí das geotecnologias, né, ou da análise mesmo espacial, certo? Então, esses são os campos possíveis. Se vocês conhecerem algum outro lugar que vocês acham que cabe fazer o estágio, manda uma tutoria para nós, pergunta, professor, aqui na minha cidade tem uma empresa, um órgão, uma instituição assim, será que eu posso fazer estágio lá? A gente vai fazer a interlocução com vocês, tá bom? Maravilha. Temos mais, né, professora? Sim, agora os campos do bacharelado em ciências biológicas, veja lá. Então, áreas de saneamento ambiental,
né, aterros sanitários, cemitérios, a gente fala, os alunos até se assustam, né, mas alguns cemitérios têm o setor administrativo que faz estudo, pesquisa, né, da questão ambiental do cemitério e do entorno mesmo, né. Algum órgão ligado à análise ou à proteção de bacias hidrográficas, de rios, de outros ambientes naturais assim. Institutos ou instituições de pesquisa, também relacionados, pesquisas relacionadas à área de atuação ou aos temas de interesse da biologia. Indústria alimentícia, indústria química, farmacêutica, por que não, né, não está ali. Sim. Empresas de mineração, então, né, questão da geração e transmissão de energia. Também, fora desse âmbito produtivo, bibliotecas com acervo físico ou virtual da área de ciências biológicas, né, o bacharel pode ir lá ajudar a arrumar o acervo, otimizar, né? isso, catalogação, tudo mais. Museus e outros acervos históricos, né, óbvio, Museu de História Natural, não vai ser um museu qualquer. E no campo da biomedicina, então, né, os laboratórios de análises clínicas, também cabe a atuação do bacharel em ciências biológicas, certo? Então, aqui alguns campos, algumas sugestões para vocês, e aí vocês também, se pensarem em outro espaço, tiverem dúvida, manda a tutoria que a gente vê se cabe. Vamos lá, então? Podemos ir adiante? Vamos. Então, além dos campos, agora a gente tem o passo a passo. O que o nosso estudante, né, professora, precisa fazer primeiro, então, para que ele possa seguir aí o fluxo do estágio, então. Então, primeira coisa, o que ele precisa, de fato, fazer se ele optou pelo estágio profissional? Então, a primeira coisa, ele vai pegar lá no AVA a carta de apresentação, que tem um modelinho lá no AVA, já com a assinatura da professora Renata, vai colocar os seus dados nessa carta, né, seu nome direitinho lá, identificação, curso, e aí você vai ou levar presencialmente ou enviar por via remota ao campo de estágio. Seja a empresa, seja a secretaria, enfim, um daqueles locais. Vejam, não precisa postar essa carta no AVA, tá, pessoal? Essa carta, então, é a ponte do aluno da Uninter com o campo. Não tem nada a ver com o seu procedimento acadêmico ali dentro do estágio, no link trabalhos da disciplina. Mas aí levou lá, ou mandou, né? Na carta já está especificado quantas horas vocês vão ficar em campo, fazendo a observação e fazendo sua prática, então o campo já sabe exatamente o tempo que vocês vão ficar lá, e aí o campo vai dizer se quer ou não, se aceita ou não e tal, enfim, vocês vão ter a devolutiva, certo? Então o primeiro passo é esse. Maravilha. Bom, e agora, então, o próximo passo, né, professora, é apresentar ali o fluxo do estágio. Então, o que nós temos aí de termo, de plano de ação, da ficha de frequência, da produção conceitual, para que os nossos alunos, feito essa primeira etapa ali da carta de apresentação, tenham esse segundo passo, então. Então, vamos lá. Então, assim, quando você manda a carta de apresentação e o campo te aceita, o campo te dá a devolutiva, não, ok, pode vir fazer aqui o estágio, você já vai pegar do campo algumas informações que você vai ter que colocar lá no termo de compromisso, no campo unidade concedente. Estava esquecendo a palavra. Então, você vai entrar lá no seu AVA, no link trabalhos, né, entregar termo, tem um botãozinho verde do lado lá, entregar termo, clica, vai abrir um formulário. Os seus dados pessoais já estão preenchidos ali. Seu nome, RU, endereço, essas coisas, porque no seu cadastro da Uninter a gente já tem isso. Aí, o campo unidade concedente, você vai ter que pôr o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, né, o nome de quem vai te supervisionar em campo. O supervisor da Uninter é sempre a professora Renata. Tem os dados da professora Renata lá no manual, então nome, sobrenome, né, titulação dela, enfim, tudo certinho, vocês têm que colocar lá certinho. E aí, então, todas essas informações você já tem que pegar no campo quando eles aceitarem a sua carta de apresentação. Aí você vai preencher o termo, gerar o termo sim, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, você vai postar no AVA. Mas antes disso,
depois que vocês assistirem esses vídeos, esse vídeo especialmente, vai lá no link trabalhos do seu estágio e vê se você tem quantos lugares para postar documento lá. Todo mundo tem um link para colocar o termo. Em alguns desenhos, vai ter um lugar separado para colocar seu plano de ação, outro lugar para você postar a ficha de frequência e um último lugar para postar o que está escrito lá, relatório de estágio, que agora nós estamos chamando de produção conceitual. E alguns alunos não vão ter todas essas subdivisões lá. Então, aqueles que não tiverem um lugar específico para postar plano de ação e ficha de frequência, ou um desses dois, vai anexar esse documento junto ao relatório e postar no último link, ok? Porque esses 4 itens que estão aqui na tela, nessa tela fluxo do estágio, todos os estudantes têm que preencher, têm que ter esses documentos. Se tem link separado para postar lá no Trabalhos, ótimo. Se não tem, anexa no relatório e coloca lá. Porque senão você não vai ter o seu relatório aprovado ao final, ok? Então, podemos seguir, né? Vamos, sim. Vamos lá. Agora. Então, nós vamos para o termo, que o termo sempre dá dúvidas, né? Como eu já disse, no campo unidade concedente, você vai colocar lá qual a carga horária do seu estágio, carga horária total. Ah, mas eu não sei, professora. Então, vai na planilha que está disponível lá no AVA, nas orientações sobre termo de compromisso, e, enfim, todas as orientações ali do estágio no formato profissional, tem uma planilha. Ela tem várias abas, aí você abre a aba lá do profissional, acha o nome do estágio bem certinho, igual está no seu AVA, na linha dele, vai lá e acha a coluna carga horária total. Ali está. No bacharelado, nós temos estágio de 200 horas, de 100 horas e de 150 horas. Então, você tem que encontrar, ver qual que é o seu, para colocar bem certinho, tá? Aí o endereço, né, da unidade concedente, CNPJ, já falei, o nome do seu supervisor, que daí não é na escola, é na instituição estagiada, como está aqui, né? E o nome da professora Renata. Muito bem. A descrição das atividades a serem colocadas lá no seu termo, pessoal, também está no manual. O manual do estágio desta aula, estágio profissional, tem tudo isso especificado. Aqui a gente colocou de forma resumida para você ter facilidade também. Então, tem um item lá do termo que você vai ter que dizer quais são as atividades que você vai desenvolver no campo. A gente colocou aqui como sugestão, ó, observação participativa, elaboração de plano de ação, produção conceitual, que é o nome que se dá agora ao relatório. Por que eu coloquei entre outros? Porque depende do campo, da especificidade do campo lá, você pode até colocar outras coisas aqui, por exemplo, análise ambiental de bacia hidrográfica, ou né, organização de acervo de biblioteca no campo específico da geografia, das ciências biológicas, sei lá, depende de onde você está fazendo, se tem outras atividades você pode colocar aqui, ok? Maravilha. Ok, então, preencheu o termo, aí vai precisar postar, né, Eneida? Isso. Então, como eu disse, para preencher, você vai lá clicar em entregar termo. Aí vai abrir aquele formulário. Preenche tudo, e lá embaixo, no final do formulário, depois que você colocar todos os dados, tem um botão escrito gerar ficha. Clicou ali, o sistema vai gerar um PDF, com tudo digitado, bonitinho, então não tem mais aqueles termos preenchidos à mão, nada disso. Que imprimir, escanear, nada. Não. Aí o que você faz? Se você quiser levar pessoalmente o termo lá no campo de estágio, aí sim, você imprime e leva. Se aí na tua cidade já as pessoas estão circulando mais ou menos normal e tal, não tem perigo, pode ir. Se não for o caso, como é a maioria, né, do território brasileiro hoje não está acontecendo isso, então você manda por e-mail, manda por alguma comunicação remota para a pessoa que você já fez contato lá no campo, e ela coloca a assinatura digital também e devolve para você.
você insere a sua assinatura digital e posta no link postagem do termo de compromisso lá no AVA, ok? Então, todo esse procedimento aí. Isso, então, muito cuidado com isso, né? Esse primeiro passo a passo, né? Para que depois possa, com o termo postado, enfim, com todas as informações, aí iniciar, então, as atividades aí, né, Neida? Então, todo esse cuidado com esse primeiro momento para que vocês, de fato, tenham isso aprovado, tudo certinho, deferido, e aí sim iniciar as atividades aí. Então, o próximo passo é o plano de aula, o plano de ação, né, Eneida? Isso. Então, vejam, isso que está aqui na tela de vocês é um print do manual. Então, a gente só está facilitando aqui a leitura do manual. Está lá, tá, gente? Não precisa ficar preocupado com isso. Esse é o formato do seu plano de ação. Tem que ter esses 7 itens aí no seu plano de ação. Qual é? A identificação sua e do campo de atuação, né, no estágio. O conteúdo da sua atividade, então, o que você vai propor, vai estudar, vai trabalhar, vai, enfim, pesquisar, né? Objetivos, o que você quer com essa pesquisa, com este plano de ação. Então, é um plano que você vai apresentar para o campo de uma intervenção, que você vai poder fazer ou não, dependendo se o campo vai permitir ou não você fazer. De qualquer forma, a pesquisa e a proposta você vai apresentar para eles, né? A síntese do assunto, então aqui são os pressupostos teóricos, né, do tema que você está estudando com relação ao campo. Não cabe nem a gente ficar dando exemplo, né? Tão amplo é o leque de possibilidades, tanto na geografia quanto nas ciências biológicas. Aí o item 5, o desenvolvimento da atividade. Então, o item 5 é o corpo do seu plano, né? Ele é a parte principal, vejam lá. Tem que ter uma introdução, desenvolvimento, o encerramento, tudo em formato de texto detalhado. Então, aqui você vai propor para o campo uma forma diferenciada de fazer determinado processo, ou você vai propor um conhecimento diferenciado a partir de alguma coisa que o campo trabalhe, enfim, vai depender, né, do seu tema. Então, aqui é uma descrição. Se for uma intervenção propriamente dita, assim, por exemplo, num processo de verificação, de análise, então você tem que colocar o passo a passo, porque você está propondo uma forma diferente de trabalhar aquela coisa, enfim, né, que você observou lá. O item 6, os recursos, né, que você está propondo para serem utilizados. Então, se nessa sua proposta aqui do item 5, precisa que a equipe envolvida tenha acesso a mapas, tenha acesso a textos, então esses são os recursos que você tem que prever, né, ali, para todo mundo poder trabalhar. E as referências utilizadas, certo? Então, gente, esse plano aqui, alguns de vocês têm link separado para postar. Aqueles que têm, posta lá no link separado. Aqueles que não têm, eu não tenho, eu posso, lá no meu AVA só tem o termo de compromisso e depois o relatório final. Então, eu vou fazendo bem, não vou fazer esse plano aí não, vou fazer lá meu estágio em campo e pronto. Bom, só vai acontecer que você vai reprovar, só isso. Sim. Porque sem esse plano anexado ao seu relatório final, o professor que corrigiu o seu relatório pode estar perfeito, maravilhoso, mas ele não pode aprovar porque você não apresentou o plano, entende? Então, é obrigatório. Eu só queria, Neida, fazer uma parte aqui em relação a todos os itens aí que a professora Neida bem pontuou, gente, mas também ter o cuidado na forma e na escrita, na questão da língua portuguesa, né, Neida, para que os professores que irão corrigir o trabalho possam ter um entendimento também do que você está colocando ali. Então, esse cuidado com a forma, com a questão da língua portuguesa, com o texto que tenha coesão, coerência, início, meio e fim, né? Porque, de repente, o estudante tem as melhores das intenções, mas ali no momento, a gente não consegue, na hora da verificação, da análise, enfim, da leitura, entender o que ele quis dizer com tudo isso. Então, também esse cuidado em relação à forma, a questão da língua portuguesa e tudo mais, para que seja algo bem apresentável, né, Eneida? Que o professor possa corrigir, ótimo, né? Que bom, né? Contempla todos os itens solicitados, né? Bem como eu consigo ter uma ideia muito boa, porque ele tem
uma boa organização, uma boa escrita, um início, meio e fim. Então, sempre tomar esse cuidado, né? Tanto no plano, quanto depois lá nos resultados, enfim, em todo o processo, sempre ter esse cuidado mesmo para que vocês tenham êxito, então, né? Isso. Trabalho acadêmico, né, Renata? Não é... Sim, isso, a questão da forma e a questão das referências, como citar, se tem dúvidas também, entrar em contato, né? Porque é importante que você cite de forma correta e tudo mais, que já é um caminho, né? Depois para o trabalho final, de conclusão de curso e tudo mais. Então, esse cuidado que você está numa instituição de ensino superior e há necessidade de ter esse cuidado, né? Então, é essencial, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. O próximo item, ficha de frequência. Eu sei que está pequenininho aí na tela, mas a minha intenção é só mostrar para vocês o formato. Essa ficha de frequência do estágio modelo no formato profissional, ela é muito mais simples daquela ficha que a gente fazia antes da pandemia, né, que a gente tinha antes da pandemia. Então, vejam, ela já vem basicamente preenchida com as atividades que o aluno vai fazer fora do campo aqui, e só vai ter que preencher o item, o campo 2 aqui, esse quadro de baixo, onde tem dia, eu tenho que olhar na outra tela aqui para enxergar, dia, mês e ano, que você vai colocar a atividade e quantas horas nesse dia você ficou em campo. E aqui em cima, nesse texto que antecede o quadro de baixo, já está escrito quantas horas você tem que cumprir em campo. Então, no formato extensão, você vai ficar 8 horas observando e 12 horas em atuação. Então, são 20 horas que você vai ficar em campo, ok? As outras horas do seu estágio, você vai fazer outras atividades, vamos ver no próximo slide, a ficha um pouquinho maior para mostrar essa parte de cima aqui, ó. Então, por exemplo, no estágio de 150 horas, aí são 15 horas para assistir videoaula, 15 horas para fazer o plano de ação, 30 horas para você fazer a pesquisa teórica, 30 horas para produção de material e depois para produção conceitual, 40 horas. Então já está aqui, vocês não têm que preencher mais nada aqui, só o seu nome aqui, o nome do estágio, curso, direitinho, ok? E aí é essa ficha, esse modelo que você vai postar no AVA. Não esquecer de pegar a assinatura da pessoa do campo, aqui, teu supervisor de campo vai assinar aqui. Aqui é o nome da professora Renata, a gente insere a assinatura dela depois, tá? Então, vocês só pegam essa assinatura para poder postar. Feito tudo isso, produção conceitual. Produção conceitual. Olhem aí, a produção conceitual, que é como nós chamamos agora o antigo relatório, ela tem esses itens que vocês estão vendo aqui, só isso. Capa sumário, uma introdução de 1 a 2 páginas, o desenvolvimento, que é o corpo da sua produção, enfim, né, de 10 a 15 páginas, as considerações finais também curtinha e as referências. Então, eu vou me deter no próximo slide de explicar um pouquinho esse item aqui, desenvolvimento, porque, né, para escrever 10 a 15 páginas tem que saber o que vai pôr aqui. Então, vamos, sim, e no manual está escrito item a item o que é para escrever dentro de cada um, tá? Aqui a gente só está fazendo uma explicação mais didática, né? Mas vocês têm que ler o manual. Então, vamos lá. O item desenvolvimento seria o item 2, porque o item 1 é a introdução. Ele é composto desses 4 subitens aqui, gente. Então, estado da arte, que é o quê? É a apresentação em poucas páginas, 2, 3 páginas, com quais autores vocês dialogaram, quais principais conceitos esses autores, vocês leram desses autores, para poder fazer a pesquisa que fizeram do tema do seu estágio. Então, o estado da arte é para tentar mostrar para quem está lendo o seu documento que você propôs, fez uma proposta, fez uma reflexão, fez uma pesquisa, mas que você não começou do nada. Teve uma porção de gente que escreveu sobre isso antes, né? E você se fundamentou neles, tá? O 2.2 é campo remoto, né? Campo externo remoto, análise imagética. Por quê? Porque você vai ter que assistir a um filme ou a um documentário. Tem uma relação, uma sugestão que nós colocamos lá no final do manual, então vocês olhem lá. Esse filme ou esse documentário tem que ser de um assunto relacionado ao seu assunto de pesquisa nesse estágio.
Então, não adianta estar fazendo um estágio em geografia política e assistir um filme sobre questão ambiental, tá? Tipo, né? Um filme sobre vulcões, nem ambiental, um evento físico, e aí eu estou discutindo uma questão social. Não, tem que ter afinidade temática. No relatório, no manual de estágio, tem todo o roteiro de como que você faz essa análise desse filme ou desse documentário. Então, você não vai inventar a análise, tá? Você vai seguir exatamente o roteiro que está lá. Produção de material, criação e reflexão. Então, aqui é outra atividade que você tem que fazer em casa, não no campo, mas que você pode aproveitar e apresentar naquelas horas lá que você está fazendo sua prática, né? Você vai criar um material relacionado ao seu tema de pesquisa. Criar e refletir sobre ele. Aqui no relatório, você vai mostrar imagens desse material, seja um folder, seja uma planilha interativa, seja um mapa interativo. Você criou, vai pôr a imagem, explicar para que serve e explicar como que usa, tá? Então, é uma criação sua que também tem que entrar aqui. E por último, 2.4, você vai fazer a sua reflexão sobre o que foi essa vivência no estágio. O que você aprendeu lá, o que você viu, o que você levou de contribuição, como que o seu retorno às leituras teóricas te ajudaram a refletir sobre aquela prática vivenciada, né, que é a sua praxis, enfim. Então, esse item 2.4 seria o momento que você relata a sua experiência mesmo em campo. Você quer comentar alguma coisa aqui, professora Renata? Sim, eu quero sim, Eneida. Primeiro, essa questão do estado da arte que a professora Eneida colocou, pessoal, é justamente o que foi dito agora, né? Que é justamente essa relação com os teóricos, ou seja, se eu estou trabalhando matemática, necessariamente eu uso autores que já escreveram, que já publicaram sobre essa temática. Então, o cuidado, né, professora Eneida, aqui em relação a citar, né, quais são as fontes, quais são os autores, né, para também não configurar plágio, né, então isso é fundamental, gente, colocar isso ali no estado da arte, ou seja, além de citar os autores, buscar fontes confiáveis, né, então, banco de teses de dissertações, artigos científicos ali na plataforma Cielo, então esse cuidado em não citar blogs, e não pegar fontes terceiras, buscar no Wikipédia, porque são fontes que não são confiáveis, ok, pessoal? Então, vocês podem ter descontado nota, o trabalho de vocês, né, a produção conceitual pode não ser aprovada em função disso, e também a questão que se aplica aqui à língua portuguesa, um texto coerente, coeso, com início, meio e fim, que quando você escreve para outra pessoa, o leitor possa entender o que você escreveu, o que você colocou. Então, além de toda essa produção, né, Eneida, levar em consideração os itens postos aqui, também há necessidade de vocês tomarem esse cuidado em relação a isso, tá? Isso mesmo. E daí, por fim, estou ali indicando quais páginas do manual, então, da 29 até a 36, em que vocês acham detalhadamente as orientações para a redação da produção conceitual final, tá? Então, tem que ler o manual inteiro, sim, mas essas páginas eu tenho certeza que vocês vão ler mais de uma vez, porque na hora de sentar e escrever essa produção, né, é bom ter ali do lado para ir orientando vocês item a item. E basicamente seria isso, né, professora Renata, sobre o estágio no formato profissional. É isso então, gente. Então, bons estudos, bons estágios, né? Que isso faça a diferença na vida depois profissional de vocês. Então, é um momento importante, ímpar, e qualquer dúvida, nos consultem na tutoria, né, professora Eneida? Isso mesmo. Bons estudos a todos.